Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos para que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, sendo sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, te me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era no princípio, agora e sempre, séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Conrado de Constância, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São Paulo VI, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos reunidos aqui para continuarmos as nossas formações sobre, digamos, a doutrina católica a respeito da família. O objeto dessas formações principal tem sido esse documento aqui, de São João Paulo II, que é a exortação apostólica Familiaris Consórcio, que recebeu o título em português de A Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje. Então, eu posso colocar no grupo, eu já coloquei também, mas eu posso colocar de novo depois da formação. E quem quiser comprar, tem nas Paulinas, na Paulus, tem no site do Vaticano, como o padre falou, e eu vou colocar. É muito importante que vocês tenham o documento para que vocês leiam em casa, façam as anotações. Hoje tem pessoas que conseguem fazer isso em documentos virtuais, né? Aí é de acordo com o gosto de cada um, né? Eu ainda sou do papel, eu sou old school, né? Como o pessoal fala, mas cada um fica à vontade, se der bem com os documentos virtuais. O importante é ter o documento, estudar o documento. As formações, elas são muito importantes, mas elas devem continuar nas casas de vocês, né? Em família, entre o casal, na pastoral, e de preferência em oração, de preferência meditando o que se lê, não como uma simples leitura, mas uma leitura orante, meditada, como se fosse a própria palavra de Deus, porque a doutrina da igreja também é palavra de Deus. E outra leitura que eu também queria recomendar para vocês primeiro, assim, não precisam responder, mas saber se vocês têm o Catecismo da Igreja Católica, né? Que é um documento, assim, obrigatório, né, para um católico, e qualquer católico, né? Qualquer católico deve ter o Catecismo. Se vocês não têm, por favor, adquiram o Catecismo. Da mesma maneira que a Sagrada Escritura deve ser um livro de cabeceira do católico, o Catecismo também. O católico tem que conhecer a doutrina da Igreja, até porque quem interpreta a Escritura é a Igreja. Então eu preciso ler a Escritura com a Igreja. Isso só é possível se eu sou bem formado na doutrina. Então esse livro aqui também tem que ser um livro de cabeceira de vocês. E eu queria recomendar a leitura dos parágrafos 2331 até o
2400, que é o sexto mandamento do catecismo. Isso aqui vai nortear também muito do que a gente vai falar nessas formações a respeito da família. E vocês que compõem a pastoral familiar ou de alguma maneira estão próximos dela, vocês lidarão com questões atinentes ao sexto mandamento diariamente, assim, rotineiramente, melhor dizendo. E vocês precisam estar muito bem informados no que a igreja ensina a respeito de tudo, é claro, mas eu diria especialmente também com relação ao sexto mandamento. Porque aqui estão as questões morais mais delicadas que hoje as pessoas realmente não querem viver, infelizmente. Hoje as pessoas resistem muito ao que a igreja ensina de uma maneira geral, mas ao sexto mandamento de uma forma mais intensa. E eu vou fazer uma afirmação que talvez possa surpreender alguns. O que a gente vai tratar hoje, tá? Mais especificamente, está no Catecismo dos parágrafos 2373 a 2379. Aí vai estar especificamente o que a gente vai tratar hoje. Isso já está no Catecismo, 2373 a 2379. Essa questão que nós vamos tratar hoje, eu como um catequista assim, há 12 anos, que para muitas pessoas assim parece muito tempo, mas por outro lado também não é tanto tempo assim, comparando com a história de outros catequistas, mas no meu caso é 1/3 da minha vida dando catequese para adultos. Eu me sinto muito à vontade para dizer que essa questão que nós trataremos hoje é a questão mais delicada, é a questão que eu considero mais delicada de toda a doutrina da igreja moral hoje. É a questão que não somente é o que não surpreenderia tanto, é objeto de resistência fora da igreja. É uma questão que é objeto de resistência dentro da igreja. Essa é a questão. Muitos fiéis católicos que frequentam as nossas paróquias, eu digo as nossas porque isso não acontece somente aqui, isso acontece na minha paróquia, e em quase todas as outras, na maioria, na imensa maioria, muitas pessoas não observam o que a igreja ensina nessa matéria e comungam normalmente, não se arrependem, porque tudo que diz respeito ao sexto mandamento, gente, e em geral aos mandamentos, a gente precisa ter ciência disso. É claro que não é toda ofensa aos mandamentos que constitui matéria grave, tem que ser uma ofensa direta, e isso vai depender da análise do caso concreto. Não é tão simples assim, mas no caso do sexto mandamento a análise é mais objetiva, é mais simples. É claro que, só para a gente isso aqui entender o que é um pecado grave, o que é um pecado mortal. O pecado mortal, ele tem que ter matéria grave, ele tem que ter total conhecimento da matéria. Então a pessoa tem que ter um conhecimento e tem que ter total liberdade. Então é claro que se for um caso de um viciado, um alcoólatra, por exemplo, aí o alcoólatra não entra no sexto mandamento, ele entra no quinto mandamento. O alcoólatra o alcoolismo é um pecado de gula, não de comida, mas de bebida. E ele não tem mais liberdade. O pecado dele aconteceu até ele se tornar viciado. Então, se é um caso de vício, não há pecado mortal, mas... Obrigado, padre. Se não é um caso de vício em que a pessoa perde a liberdade, se não é um caso de uma ignorância invencível que só Deus pode julgar, todas as ações diretamente contrárias ao que ensina o sexto mandamento é pecado mortal. E por que eu estou dizendo isso? Pecado mortal a pessoa não pode comungar.
A pessoa ela não pode receber sacramentos com pecados mortais pendentes de confissão. Então, isso que eu vou tratar aqui hoje não são opiniões minhas, isso é o que a igreja ensina a respeito dessa matéria. E como eu coloco lá na arte, não se trata de uma catequese simplesmente, eu vou dar um testemunho de vida, também do que eu vivo na minha família, para que não fique só uma palavra no ar, mas que vocês observem que é algo, nada do que a igreja ensina é algo impossível de viver, que isso que o mundo fala é um absurdo. Ao lado do que eu vou falar aqui hoje, o que é mais desprezado pelas pessoas hoje é o ensino a respeito da fornicação. O que é a fornicação? É o sexo antes do casamento. Se você chega hoje para um adolescente num colégio, independentemente do colégio, se é público ou privado, se eu pego lá o microfone na hora do recreio e falo, olha, isso não precisa ser nem na universidade. Hoje, infelizmente, se eu falar isso no colégio, vão começar a rir de mim e talvez até me agridam. Olha, a pessoa tem que se guardar antes do casamento, ela não pode ter relações sexuais. Ela tem que se guardar porque Deus fez o ato sexual para o matrimônio. E eu posso até falar de uma forma positiva, que é até o melhor, que é o que eu vou tentar fazer aqui hoje, com relação a essa questão da abertura à vida. O ato sexual significa você dizer com o seu corpo para aquela pessoa, eu sou todo seu. E isso só é possível dentro do matrimônio. De maneira que ter uma relação sexual com quem você não é casado é uma mentira. Porque você está dizendo com o seu corpo para aquela pessoa que você é todo dela e você não é. Você só é todo da pessoa quando você é unido a ela com o sacramento do matrimônio, de maneira única e indissolúvel. Se eu falar isso em qualquer colégio por aí, ou na imensa maioria dos colégios, os jovens, universidade nem se fala, eles vão rir de mim, talvez até tentem me agredir. Só que ao lado da fornicação, hoje, o pecado que é mais cometido, e aí eu estou a falar de católicos, porque a fornicação também eu encontraria resistência em grupos jovens de paróquias. Eu poderia chegar num grupo jovem da maioria das paróquias e falar da fornicação, e muitos jovens não aceitariam que aquilo é um pecado, porque essa é a crise que nós vivemos em muitas paróquias, e muitos desses jovens estão a receber o Santíssimo Sacramento, e eles veem pornografia, e eles se masturbam, e eles fornicam, e eles ficam, porque não é só a fornicação que é pecado, o ficar, a depender do ficar é pecado. Eu não posso ficar por aí beijando boca de qualquer pessoa, não existe isso. Isso não existe, isso é pecado, e pecado mortal. Então, qual é a educação que nós vamos dar? Qual é a educação que eu vou dar para os meus filhos? Graças a Deus não, né? Mas a minha filha mais velha, ela tem 7 anos, então não chegou nesse momento. Ainda vai levar um tempinho. Mas qual é a educação que eu vou dar para os meus filhos? Qual é a educação que vocês vão dar para os filhos de vocês? Não é essa educação que eu recebi. Eu fui um adolescente que foi viciado em pornografia, que foi viciado em masturbação, que foi viciado em prostituição. Eu me converti com 22 anos, tendo passado por uma juventude totalmente sexualizada. E eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos se afundem no pecado como eu me afundei, no caso da pornografia e da masturbação, a partir dos 13 anos de idade. E os meus pais me deram, eu não os culpo, evidentemente, eles não me deram porque não receberam, agora eu recebi. Eu tenho essa consciência hoje. E é inadmissível que nós vejamos nas nossas paróquias pessoas que recebem a doutrina e resistem a ela, e que querem ter uma fé de supermercado. O que é o católico de supermercado? Ele passa com o carrinho e aí ele vai escolhendo, esse dogma aqui eu quero, esse aqui eu vou botar no carrinho, esse aqui eu não quero.
esse preceito moral aqui eu não quero. Aí passa lá o 6º mandamento, ele empurra o carrinho, aí só para lá no 7º, né? Não roubarás. Isso não existe. E isso, gente, isso é um caminho para o inferno. Porque você teve a oportunidade de conhecer a verdade, alguém te ensinou. E no caso, então, ao lado da fornicação, eu diria que hoje o ensinamento da igreja que as pessoas mais resistem é a contracepção. E falando de uma forma positiva, é a necessária abertura à vida que todo ato conjugal, todo ato sexual deve ter. Eu até sempre me chamou a atenção que ali tem uma sala dedicada a São Paulo VI, porque quando São Paulo VI escreveu essa encíclica, ele ainda faltavam 10 anos para ele morrer, ou seja, foram 10 anos antes do pontificado dele acabar. E ele foi tão atacado depois que essa encíclica foi escrita, que ele ficou realmente, diz o padre Paulo Ricardo numa aula, ele ficou realmente até traumatizado. Ele não escreveu nenhuma encíclica depois dessa. Ele escreveu no máximo exortações apostólicas, que são frutos de um sínodo, que o Papa, digamos, é obrigado a escrever exortações apostólicas, porque acontece o sínodo e ele escreve. Mas ele não escreveu mais encíclicas. Tamanha perseguição que ele sofreu de pessoas de fora e de dentro da igreja. Esse é o ponto, de dentro da igreja. Por que ele escreveu essa encíclica? Porque surgiram as pílulas anticoncepcionais. A igreja sempre condenou a contracepção. Tanto que Santo Tomás de Aquino, por exemplo, e tradicionalmente, o método contraceptivo, digamos, mais antigo do mundo é o coito interrompido. A igreja sempre condenou o coito interrompido. Se vocês pegam, por exemplo, uma carta encíclica que, se vocês quiserem ler, é ótima a respeito do matrimônio, a Casti Connubii, do Papa Pio XI, que foi escrita na década de 20, ela vai condenar o coito interrompido, mas não existiam métodos artificiais em profusão como nós temos hoje. E o que acontece? Surge a pílula anticoncepcional e esse pessoal que hoje financia, olha que interessante, o mesmo pessoal que financia o aborto, o mesmo pessoal que financia a ideologia de gênero, olha que interessante isso, a gente tem que pensar sobre isso, gente. Deus nos dá uma inteligência para que nós reflitamos. Por que o mesmo pessoal que financia o aborto, a ideologia de gênero, a guerra dos sexos, quando eu falo de guerra dos sexos, é o machismo, o feminismo, a eutanásia, por que as mesmas pessoas que financiam a cultura da morte aqui são as pessoas que criaram a pílula anticoncepcional? Eu estou falando dessas grandes famílias, Rockefeller, Ford, a gente pode colocar o Bill Gates aqui, a Fundação Bill e Melinda Gates, que são os grandes promotores da cultura da morte, ao lado de muitas outras famílias endinheiradas. E se você for olhar as famílias deles, eles são super abertos à vida. Eles têm muitos filhos, você não vê nada. Eles promovem o lobby gay. Tudo isso está dentro do mesmo balaio e é a cultura da morte. E eles criaram a pílula anticoncepcional. E aí vem esse pepino para o Papa Paulo VI, esse foi o contexto. E esses homens poderosos já naquela época, e por que eles fizeram isso? Porque depois da Segunda Guerra Mundial esses homens começaram a ficar muito preocupados com aquela situação de guerra e eles botaram na cabeça que a população mundial não podia mais crescer, eles tinham que reduzir a população mundial e eles decidiram fazer isso através de aborto, através de contracepção, através de eutanásia, através de lobby gay, de ideologia de gênero e de tudo isso que a gente está vendo por aí, porque assim eles destroem a família. Como é que você reduz a população mundial? Você destrói a família. E aí se você olha para as famílias deles, não tem nada disso. As famílias deles são super, aspas, normais, não tem nada de normais no final das contas, porque quem faz isso, né, não tem nada de normal, mas eles não seguem nada dessa cartilha. As famílias são patriarcais. Exatamente, patriarcais nesse sentido, são tradicionais, mas eles não seguem nada dessas cartilhas que eles promovem. Então vamos ver, eu só estou contextualizando aqui, porque a gente vai tratar de um tema que é muito delicado, que a igreja tem uma doutrina muito clara, mas que infelizmente muitos católicos resistem a essa doutrina, e por isso eu achei belíssima a oração do padre antes,
Parece que foi uma oração assim providencial, não combinei nada com o padre, eu não pedi, padre, faz essa oração antes, não, foi espontâneo. E por isso que, como eu sempre faço com os meus alunos, eu pedi ao Espírito Santo, pedi a Nossa Senhora e pedi ao anjo da guarda de vocês e ao meu, para que eu fale apenas o que eu tiver que falar e que vocês recebam a palavra, como o padre falou, e sejam dóceis. Mesmo que eventualmente vocês tenham que mudar alguma coisa na vida de vocês. É o que eu falo para os meus alunos. A igreja, ela nunca está errada em matéria de fé e moral. Eu falo isso para os meus alunos o ano inteiro. Eu preparo os meus alunos para a aula do sexto mandamento desde o início. Eu faço até um terrorismo sobre a aula do sexto mandamento. Com vocês eu não estou fazendo porque lá eu fico um pouquinho mais à vontade, né? Mas o padre Marcos me deixa muito à vontade. Lá eu brinco até que eu deixo o Capitão Nascimento na porta da paróquia. Se alguém me atacar, ele vai dar tiro na cara de 12 para ficar feio no enterro, igual fala lá no filme. Porque eu já fui assim quase agredido, entre aspas, não fisicamente, mas tem aulas sobre o sexto mandamento que você começa a falar e os alunos vêm todos para cima de você. Tem até um policial militar aí que eu peço ajuda para ele, mas os alunos vêm todos para cima de você, assim, e teve uma aula que eu tive que falar, vocês não estão discutindo comigo, vocês estão discutindo com a igreja. Eu não estou aqui para falar o que eu penso, não. Como diz o Papa São João Paulo II na catequese Tredenda, o catequista ele é um papagaio de pirata, não é com essas palavras que ele fala, mas ele é um papagaio de pirata da igreja. Ele não dá opinião própria. Vocês estão discutindo, no caso eu falo para os meus alunos, com a igreja de 2000 anos. E ela é infalível em matéria de fé e moral. Se ela diz que algo é virtude, é virtude. Se ela diz que algo é pecado, é pecado. Se ela diz que algo é dogma, é dogma. Eu tenho que crer e pronto, e acabou. Então eu falo para os meus alunos, olha, se a igreja diz que algo está errado e você faz isso, é normal você sentir aquele estômago apertado, isso é super normal, eu já passei por isso. Quando meu irmão me falou, eu lembro até hoje, meu irmão se converteu antes de mim, e eu já estava com a minha esposa e a gente não vivia um namoro casto, e ele falou para mim, Pedro, você tem que viver um namoro, não sei se ele usou um termo namoro casto, namoro santo, você tem que viver um namoro sem ato sexual. Eu comecei a rir na cara dele, isso foi poucos meses antes da minha conversão. Eu me lembro disso como se fosse, eu lembro até o quiosque da praia onde eu estava, lá na Barra, perto da minha casa onde eu moro até hoje. Poucos meses depois eu fui na Canção Nova, num retiro de Pentecostes, e eu voltei de lá acreditando no que a igreja ensina a respeito da castidade. Então pode doer, eu posso me incomodar, mas a convicção é que a fé me dá. Nós afirmamos no credo, eu creio na Santa Igreja Católica. O que significa isso? Eu creio em tudo que creio e ensina a Santa Igreja Católica, e nessa fé eu quero viver e morrer, é isso. Então, se eu vivo algo que está em desacordo com o que a igreja ensina, vai doer, vai apertar o meu estômago, mas eu vou me esforçar para mudar, eu vou pedir a Deus a graça. Fala, querida. Você me fez lembrar uma coisa que eu vi essa semana. Eu sigo o Padre Paulo Ricardo, acho que você também, né? Sigo, claro. Ele fez uma homilia, acho que que ficou assim, o que você está falando? Quando vão confessar com ele fala assim, que as pessoas de hoje, o que acontece? Acham que a felicidade está no sexo, né? Ele falou assim. É a homilia de domingo, né? Quando ele vai confessar, ele fala assim para as pessoas, a pessoa fala assim, meu marido morreu, o que eu posso fazer? Ele fala, viva a castidade. A pessoa fala assim, como assim? Não é nem morreu, meu marido acho que saiu de casa. Saiu de casa, né? E não teve jeito, não teve jeito. Aí ele fala, viva a castidade. Como assim? O senhor não quer que eu seja feliz? Quer bater nele? A pessoa fica tão revoltada. E aí vem um jovem, aí ele fala, viva a castidade, meu filho. O jovem fica. Aí vem uma outra pessoa que vive o sexo fora, né? Era um jovem com tendências homossexuais, ele não quis dizer essa palavra, mas ele usou uma outra palavra. Como assim? O senhor está tirando o meu direito de ser feliz? Aí ele fala isso, que as pessoas hoje elas acham que feliz, né? É isso, e ficam revoltadíssimas com o cara. Aí ele falou, isso tem que ser mudado, né? É o que ele está falando.
As pessoas entraram nessa visão. E tinha uma questão também que aconteceu comigo, uma situação, eu até queria perguntar para ele. Com 22 anos, eu fiz parte de um grupo jovem também de Providência, de adolescência inteira. Eu tive uma namorada que era extremamente católica. Né? A gente começou a namorar, a gente namorou 2 anos, e ela não queria ter intimidade sexual nenhuma. Eu aguentei, tudo bem, uma boa, mas chegou num dado momento que o nosso namoro terminou. Depois ela casou, teve um filho, e depois de um tempo ela me liga: Marcelo, você me ajuda? Porque eu estou querendo anular meu casamento, porque eu casei, tive um filho, e eu queria que você me desse uma declaração falando que a gente não transou e falando que você terminou comigo porque a gente não transou. Eu falei: Patrícia, você não vai poder fazer, porque não foi a razão do nosso término, não foi esse. Mas eu faço uma declaração para você anular o casamento. Mas aí ela anulou o casamento e adquiriu outro casamento. A questão é que fica o seguinte: ela negou lá as causas da anulação. Oi? Nulidade, no caso. Né? A anulação seria outra coisa. A nulidade do casamento por conta de alguma questão, eu não sei, ela não esclareceu para mim, entendeu? Aí a pergunta seria: será que, porque eu entendo a defesa da castidade da igreja, eu acho muito pertinente, mas eu também percebo que a sociedade mudou um pouco. Eu acho que hoje em dia, sabe, por exemplo, antigamente, se a pessoa tivesse um filho e você não soubesse quem era o pai, teria uma possibilidade de você saber por conta do tipo sanguíneo. Hoje em dia, você faz o exame de DNA, você não vai ter 99% de chance. Então, realmente, você preservar a mulher, né, com o marido, sabe, além de uma explicação espiritual, tem uma explicação também na vida prática do dia a dia, da tecnologia da época, da vida em si. Né? E talvez hoje, se a igreja não tivesse as pequenas atualizações, entre aspas, entendeu? Bastante flexibilidade maior por conta da tecnologia, será que não vai proporcionar isso? Entendeu? A pessoa casar, aí o casamento não dá certo, ela promoveu uma nulidade do casamento só para poder casar de novo, porque acredito que a nulidade do casamento, a motivação dela, não tenha sido a motivação de nulidade, de falta de alguma coisa, tenha sido para poder casar de novo e sabe, por conta de uma rigidez dela, de ter um novo casamento e transar um novo casamento sobre a igreja, entendeu? É falso isso também, entendeu? Uma coisa é um casamento nulo, que seja nulo por direito. Outra coisa é promover a nulidade para ter uma núpcia posterior, de acordo com a igreja, ela casar. Você está entendendo? E, de certa maneira, hoje em dia, a informação mudou, a vida mudou, sabe? É possível hoje, eu não digo abortar, que eu também acho errado, mas um controle maior, sabe? Da consequência do ato sexual, né? Talvez. Não, mas a questão, assim, essa questão, primeiro, não existe anulação de matrimônio, realmente, existe nulidade. O matrimônio que não aconteceu. Só que eu não tenho como entrar nesse caso específico, porque eu não sei nem a razão pela qual ela entrou com o processo de nulidade. Mas o fato é que existe algo que se chama lei natural, que é a lei que Deus inscreve na natureza das coisas. E essa lei, ela não muda. Ela está inscrita. Então, quando Deus ele cria a família, quando Deus ele cria o homem e a mulher e, consequentemente, ele cria a família, e o ato sexual, ele é algo que é próprio do matrimônio. O que nós vivemos hoje, e de alguma forma, desde que o pecado original surgiu, eu não vou ser ingênuo de afirmar que isso só acontece hoje, mas é claro que hoje isso é muito pior. O ato sexual, como ela dizia, não é um parque de diversões. Eu vou fazer uma comparação do ato sexual com o ato de se alimentar, porque inclusive tem tudo a ver. Quem tem desordens na sexualidade tem desordens na gula. Isso é doutrina dos padres da igreja. Estou até aqui com
um padre da igreja aqui, Santo Agostinho, que é o padroeiro da minha paróquia, nós nos alimentamos para nutrição, não é para sentir prazer com a comida. O prazer é uma consequência do se alimentar. E eu vou te dar um exemplo de uma desordem que eu cometi hoje. Hoje eu fui encontrar uma amiga lá na Praça Seca, estava próximo da hora do almoço, eu falei, vou almoçar. Aí eu fui lá me servir, caí na tentação de só botar churrasco no prato praticamente. Aí botei lá uma farofa com molho à campanha, batata frita e salada de maionese. Eu estava num churrasco, só que eu estava num restaurante numa segunda-feira. Se eu comesse aquilo todo dia, eu vou morrer. Então, eu não botei nenhuma salada, eu não botei um legume, eu não botei nada além de carne. Isso é a mesma desordem que o mundo está vivendo. A comida não é para sentir prazer. O objetivo de se alimentar é a nutrição. Você já ouviu falar daquele Jordan Peterson? Sim, sim. Ele só come carne. Ele tinha uma doença. Não, tudo bem, mas o ponto não é esse. O ponto é eu vou chegar no ato sexual. Aí o ponto não é esse. O ponto é qual foi o meu objetivo de só botar carne no prato? O prazer da carne. Eu estava buscando prazer. O sexo não é prazer. O objetivo do sexo é a reprodução, da mesma maneira que o objetivo da comida é a nutrição e a união de um homem e uma mulher. Eu sei, mas tem gente que vive só comendo carne em busca da nutrição. Não, tudo bem, mas a questão não é comer carne, querido. A questão é o ato sexual que você não pode buscar única e exclusivamente para sentir prazer. Não, tudo bem. Você não pode buscar como as pessoas fazem aí fora. Por que um casal de namorados tem relação sexual? Qual é o sentido? É única e exclusivamente para ter um momento de prazer. Por que um homem se masturba? Por que uma mulher se masturba? Única e exclusivamente para sentir um momento de prazer. Por que alguém vê pornografia? Única e exclusivamente para ter um momento de prazer. É esse o problema, é quando você dissocia o ato sexual da união entre um homem e uma mulher unidos pelo sacramento do matrimônio e que estão efetivamente abertos à vida. É esse o ponto. É aí que vem a desordem. Mas vamos só caminhar aqui, porque eu tive que fazer essa introdução, porque na realidade, por que eu estou dando essa aula hoje se o objetivo era a gente caminhar aqui? Na Familiares Consórcios, porque surgiu uma dúvida na última aula. Na última aula, o Papa São João Paulo II, ele falou da abertura à vida. Qual é o nome da sua esposa? Marina. E a Marina levantou uma dúvida, e eu agradeço muito a ela, porque ela foi muito sincera, e ela falou que tinha uma dúvida a respeito dessa doutrina. E aí eu falei, vocês gostariam de ter uma formação sobre isso no próximo mês? Aí eles falaram, quem estava presente aqui, que sim. E aí eu falei, vou conversar com o padre, se o padre concordar, a gente terá. E nós estamos aqui por conta disso. Então, eu só fiz essa longa introdução porque de fato, gente, nós precisamos entender isso. Essa questão moral, na minha visão, é aquela que coloca a maior parte das pessoas hoje que comungam nas nossas missas dominicais em uma situação irregular, de comungar sem poder, porque estão a cometer um pecado grave e não têm consciência do que a igreja ensina a respeito desse pecado. Então, nós estamos aqui na realidade diante de uma grande oportunidade para que vocês possam formar bem essa comunidade nesse ponto, que é algo, eu vou dizer para vocês, que eu não consegui ainda fazer. Quem sou eu? Nós não conseguimos fazer ainda na minha paróquia, porque na minha paróquia, na catequese de adultos, nós ensinamos o certo, mas infelizmente no encontro de casais o certo não é ensinado. O que eu fiz? Eu aproveitei essa formação de hoje, eu mandei para os meus, para os freis da minha paróquia, sugeri que a gente desse uma formação sobre esse assunto lá também e vamos ver como é que vai caminhar. Graças a Deus parece que o meu pároco recebeu bem, mas assim, eu vou dizer que esse é um problema que nós vivemos na nossa paróquia. Então nós estamos aqui diante de um grande desafio que vocês vão enfrentar.
E não adianta a gente varrer problema para debaixo do tapete. Não é essa a solução. Qual foi a dúvida da Maria colocada? Qual é a doutrina da igreja a respeito dos contraceptivos? Eu estava vendo no Instagram Tchau, querido. Deus te abençoe. Boa noite. alguma coisa sobre isso de um médico que ele indicou pra gente. Coincidência. Felipe Duarte. Ah, era ele mesmo, doutor Felipe Duarte. Eu fico pela puta atrás daquele vídeo que chega na dele, sabe? E aí ficou uma dúvida, eu falei, eu quero saber alguma coisa sobre isso, né? Pra gente se inteirar melhor sobre. Inclusive já marquei a consulta. Ah, que bom, graças a Deus. Ele é ótimo. E lá, inclusive, é um consultório que só tem médicos assim católicos. Inclusive o urologista de lá, que é o Dr. Diogo Wink, ele deu palestra no seminário para empresários católicos que nós promovemos no último sábado, que graças a Deus deu tudo certo. Mas o Felipe é sócio do Diogo, inclusive. Os médicos hoje em dia instruem a gente. Tudo errado. A gente não tem conhecimento, a gente só aceita. Sim, Claro. faça isso. A minha esposa hoje não, mas ela já teve ovário policístico e médico hoje trata a pílula anticoncepcional como remédio, e não é remédio, é uma bomba no corpo da mulher. E inclusive eu tenho uma amiga que ficou estéril por conta de pílula anticoncepcional, é uma médica oftalmologista, ela inclusive dá palestras em cursos de noivos, dando testemunho dela, que ela tomou durante anos. A minha esposa tomou também durante anos, graças a Deus não ficou, a gente tem 4 filhos, mas a minha esposa tomou anticoncepcional durante talvez mais de 5 anos, ou mais até, desde muito nova, por influência de médicos, que tratam como se fosse remédio, o que não é remédio. Então vamos ver aqui o que o Papa fala. Aos veneráveis irmãos patriarcas, vejam que ele está a falar para o clero, arcebispos, bispos e outros ordinários do lugar, em paz e comunhão com a Sé Apostólica, ao clero e aos fiéis de todo o mundo católico e também a todos os homens de boa vontade. Olha, ele está falando para o mundo inteiro, até para quem não é católico. Veneráveis irmãos e diletos filhos, a transmissão da vida. O gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual os esposos são os colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador, foi sempre para eles fonte de grandes alegrias, se bem que algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Em todos os tempos, o cumprimento deste dever pôs à consciência dos cônjuges sérios problemas, mas mais recentemente, com o desenvolver-se da sociedade, produziram-se modificações tais que fazem aparecer questões novas que a Igreja não podia ignorar, tratando-se de uma matéria que tão de perto diz respeito à vida e à felicidade dos homens. Vejam então que aqui ele invoca a responsabilidade da Igreja e também dos pais, né? Que é um gravíssimo dever dos pais. Aspectos novos do problema e competência do magistério. Ele vai falar quais são essas novidades, visão nova do problema. As mudanças que se verificaram foram efetivamente notáveis e de vários gêneros. Trata-se, antes de mais, do rápido desenvolvimento demográfico. Muitos são os que manifestam o receio de que a população mundial cresça mais rapidamente do que os recursos à sua disposição, com crescente angústia de tantas famílias e de povos em vias de desenvolvimento, de tal modo que é grande a tentação das autoridades de contrapor a este perigo medidas radicais. Parece até que ele está dando uma indireta para esse pessoal que eu falei há pouco. Depois, as condições de trabalho e de habitação, do mesmo modo que as novas exigências, tanto no campo econômico como no da educação, não raro tornam hoje difícil manter convenientemente um número elevado de filhos. Assiste-se também a uma mudança tanto na maneira de considerar a pessoa da mulher e o seu lugar na sociedade, quanto no considerar o valor a atribuir ao amor conjugal no matrimônio, como ainda no apreço a dar ao significado dos atos conjugais em relação com este amor.
Finalmente, sobretudo, o homem fez progressos admiráveis no domínio e na organização racional das forças da natureza, de tal maneira que tende a tornar extensivo esse domínio ao seu próprio ser global, ao corpo, à vida psíquica, à vida social e até mesmo às leis que regulam a transmissão da vida. O novo estado de coisas faz surgir novos quesitos. Assim, dadas as condições da vida odierna e dado o significado que tem as relações conjugais para a harmonia entre os esposos e para a sua felicidade mútua, não estaria indicada uma revisão das normas éticas vigentes até agora, sobretudo se se tem em consideração que elas não podem ser observadas sem sacrifícios, por vezes heróicos? Ele se coloca essa pergunta. Mais ainda, estendendo o chamado princípio de totalidade a este campo, não se poderia admitir que a intenção de uma fecundidade menos exuberante, mas mais racionalizada, transforma a intervenção materialmente esterilizante num sensato e legítimo controle dos nascimentos? Por outras palavras, não se poderia admitir que a fecundidade procriadora pertence ao conjunto da vida conjugal mais do que a cada um dos seus atos? Pergunta-se também se, dado o sentido de responsabilidade mais desenvolvido do homem moderno, não chegou para ele o momento de confiar à sua razão e à sua vontade, mais do que aos ritmos biológicos do seu organismo, a tarefa de regular a natalidade. E aí vem a competência do magistério, que é aquilo que eu falava para vocês, de que só a igreja pode se manifestar sobre questões morais. Essa competência é dela. Tais problemas exigiam, está errado aqui, do magistério da igreja, uma reflexão nova e aprofundada sobre os princípios da doutrina moral do matrimônio. Doutrina fundada sobre a lei natural, que eu estava falando com o rapaz, iluminada e enriquecida pela revelação divina. Então é a lei inscrita por Deus na natureza das coisas, iluminada por tudo aquilo que Deus revelou ao longo de toda a história da salvação, especialmente pelo ápice da revelação divina, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum fiel quererá negar que compete ao magistério da igreja interpretar também a lei moral natural. É incontestável, na verdade, como declararam muitas vezes os nossos predecessores, então ele invoca os papas de toda a história, que Jesus Cristo, ao comunicar a Pedro e aos apóstolos a sua autoridade divina e ao enviá-los a ensinar a todos os povos os seus mandamentos, os constituía guardas e intérpretes autênticos de toda a lei moral, ou seja, não só da lei evangélica, como também da natural, dado que ela é igualmente expressão da vontade divina e dado que a sua observância é do mesmo modo necessária para a salvação. Vejam que o Papa está a falar aqui, na minha visão humilde, por mais que na hora de dizer o que é o certo e o errado, o Papa São Paulo VI ele não fale de uma maneira solene, como até teria sido ideal, como os papas do passado falavam, com autoridade de Papa para o mundo inteiro, e quem disser o contrário está excomungado, que era maravilhoso aquele jeito que a igreja falava no passado. Mas aqui, no início da encíclica, ele fala de maneira claríssima: a autoridade é minha como sucessor de São Pedro de dizer o que é o certo e que é o errado, e aqui ele fala necessária para a salvação. Então a gente tem que aprender aqui, trocando em miúdos, porque nem sempre é claro. Por isso é que é tão importante a gente conversar assim em grupo e depois vocês meditarem em casa. Não acreditem em mim, eu falo isso para os meus alunos, não acreditem em mim, leiam e meditem na casa de vocês aqui, necessária para a salvação. Eu estou aqui a falar algo que é necessário para a salvação das nossas almas, nós que somos casados, que precisamos ser abertos à vida. Em conformidade com esta sua missão, a Igreja apresentou sempre e mais amplamente em tempos recentes um ensino coerente,
tanto acerca da natureza do matrimônio, como acerca do reto uso dos direitos conjugais e acerca dos deveres dos cônjuges. Então, direitos e deveres. E aí, estudos especiais. A consciência desta mesma missão levou-nos a confirmar e a ampliar a comissão de estudo que o nosso predecessor de venerável memória, João 23, hoje São João 23, tinha constituído em março de 63. Esta comissão, que incluía também alguns casais de esposos, além de muitos estudiosos das várias matérias pertinentes, tinha por finalidade, primeiro, recolher opiniões sobre os novos problemas respeitantes à vida conjugal e, em particular, a regulação da natalidade, e depois fornecer os elementos oportunos de informação para que o magistério pudesse dar uma resposta adequada à expectativa não só dos fiéis, mas mesmo da opinião pública mundial. Não adiantou nada. Ele foi perseguido pela opinião pública, já é normal, mas por muita gente de dentro da igreja também. Os trabalhos destes peritos, assim como os pareceres e os conselhos que se lhe vieram juntar, enviados espontaneamente ou adrede solicitados de bom número dos nossos irmãos no episcopado, permitiram-nos ponderar melhor todos os aspectos desse assunto complexo. Por isso, do fundo do coração, exprimimos a todos o nosso vivo reconhecimento. Então, vejam que houve um estudo também sob a ótica científica, com a participação de fiéis leigos e também dos bispos do mundo inteiro, não todos, mas de muitos. Aí vem a resposta do magistério, que é o mais importante a tratarmos aqui. As conclusões a que tinha chegado a comissão não podiam, contudo, ser consideradas por nós como definitivas. Olha que interessante. Nem dispensar-nos de um exame pessoal do grave problema, até mesmo porque no seio da própria comissão não se tinha chegado a um pleno acordo de juízos acerca das normas morais que se deviam propor, e sobretudo porque tinham aflorado alguns critérios de soluções que se afastavam da doutrina moral sobre o matrimônio, proposta com firmeza constante pelo magistério da Igreja. Por isso mesmo, depois de termos examinado atentamente a documentação que nos foi preparada, depois de aturada, aqui está errado, é apurada reflexão e de insistentes orações, olha que bonito, é nossa intenção agora, em virtude do mandato que nos foi confiado por Deus, por Cristo, dar a nossa resposta a estes graves problemas. Vejam, isso é muito importante em tempos que nós vivemos hoje, por exemplo, do sínodo que está acontecendo lá em Roma, que discute essa questão da sinodalidade. Podemos discutir o que nós quisermos em termos de paróquia, de diocese, em Roma, no mundo inteiro. Isso que está acontecendo na Alemanha, que é muito preocupante, o que acontece hoje na igreja da Alemanha. Quem manda na igreja é o Santo Padre, o Papa. A igreja não é uma democracia. Por mais que haja hoje pessoas dentro da igreja que queiram transformá-la em uma democracia, a igreja foi constituída por nosso Senhor Jesus Cristo monárquica, e assim ela deve ser governada. Ela tem um rei, ela tem um príncipe, ela tem o príncipe dos apóstolos, que é o Santo Padre, o Papa, sucessor de São Pedro. E aqui também fica claro que na comissão houve uma certa discussão, um certo debate, e o Papa rezou, refletiu, e aí chegou a solução da questão, com certeza inspirado pelo Espírito Santo. Princípios doutrinais, uma visão global do homem. O problema da natalidade, como de resto qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. E por isso mesmo que, na tentativa de justificar
os métodos artificiais de limitação dos nascimentos, houve muito quem fizesse apelo para as exigências tanto do amor conjugal como de uma paternidade responsável. Convém precisar bem a verdadeira concepção destas duas grandes realidades da vida matrimonial, atendo-nos principalmente a tudo aquilo que a este propósito foi recentemente exposto de forma altamente autorizada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II. Gaudium et Spes significa alegria e esperança. Então ele vai falar sobre a questão, primeiro, sobre uma ótica positiva, que é o que eu gostaria de fazer. E eu chamo a atenção pelo que ele fala lá no início desse parágrafo. Essa questão da natalidade, nós podemos falar sobre ela sob uma ótica biológica, psicológica, demográfica, sociológica, mas nós não podemos perder de vista, tudo isso se inclui essa visão integral do homem e da sua vocação sob uma ótica natural e terrena, como diz o Santo Padre, mas nós não podemos perder de vista a vocação do homem sob uma ótica sobrenatural e eterna. Isso é fundamental. Nós temos que olhar sobre esta questão e sobre todas as outras, levando em consideração que nós somos homens de fé. Nós não nos casamos, e aí eu falo antes até do matrimônio, nós não nos casamos para este mundo. Por mais que nós seremos casados apenas neste mundo, porque até que a morte nos separe, mas o fim último do matrimônio não está neste mundo. Quando a gente fala de buscar a felicidade do outro, o bem do outro, eu me casei com a Aline, a minha esposa, há 8 anos, para levá-la para o céu. A felicidade que eu prometi a Deus de dar para ela, que também é a felicidade nesta vida, mas é para levá-la para o céu. Claro que quem leva para o céu é Deus, mas eu vou contribuir para isso. Eu vou amá-la, buscar o bem dela, favorecer, ser o companheiro de batalha, de luta dela por esta vida até o céu. E ela será minha. Por isso é que não existe essa coisa de se casar para ser feliz. O divórcio hoje vem muito, não todos, claro, mas muitas pessoas hoje se divorciam porque as pessoas se casam para serem felizes. Aí a primeira dificuldade, elas desistem. Na realidade, eu me caso para fazer o outro feliz, e a minha felicidade está na busca da felicidade do outro. E se eu me caso com essa mentalidade, dificilmente haverá qualquer necessidade, só se houver uma questão muito grave ali, que até a igreja autoriza, não o divórcio, a separação com manutenção de vínculo, que até o direito canônico autoriza. Mas vejam, se os dois se casam com essa mentalidade, não há divórcio, porque os dois encontram a sua felicidade na felicidade do outro. E aí eu vou para a questão dos filhos. Nós não temos filhos para esse mundo, nós temos filhos para o céu. O principal sentido de ter um filho é para que ele esteja eternamente com Deus no céu, a amá-lo por toda a eternidade. E hoje as pessoas têm a mesma mentalidade egoísta, muitas vezes, com relação ao filho, porque elas querem ter o filho para que o filho as faça felizes, e não é isso. Eu tenho filho para fazer o filho feliz nesse mundo, mas principalmente levá-lo para o céu, contribuir para que ele seja santo. Quando eu falo aqui feliz, é santo. Feliz e santo são sinônimos. Então, quando eu falo fazer a minha esposa feliz, é fazê-la santa. Nessa vida, quem faz santo é Deus, mas contribuir para que ele seja. E no caso do filho é até mais fácil, porque nós educamos os nossos filhos. Então, é até mais fácil contribuir para que eles sejam santos nesta vida e principalmente na próxima. Então, é essa visão sobrenatural da questão dos filhos. É ter esse olhar que nós temos filhos para povoar o céu de almas, e almas enquanto não houver o final dos tempos, mas
de pessoas a amar a Deus por toda a eternidade. É esse o sentido de colocar um filho neste mundo, é colocar um filho na realidade no céu. É para isso que nós colocamos um filho neste mundo. Aí o Papa vai começar então a falar do amor conjugal, ele vai abordar a questão sob uma ótica positiva. O amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema, Deus que é amor, o Pai do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome. O matrimônio não é, portanto, fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes. É uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade o seu desígnio de amor, mediante a doação pessoal recíproca que lhes é própria e exclusiva. Os esposos tendem para a comunhão dos seus seres, em vista de um aperfeiçoamento mútuo pessoal, para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas. Depois, para os batizados, o matrimônio reveste a dignidade de sinal sacramental da graça, enquanto representa a união de Cristo com a Igreja. O que o Papa está a falar aqui é que o matrimônio ele não surge no mundo por acaso, ele é criado por Deus. Deus cria o matrimônio quando ele cria o homem e a mulher. E ele cria o ato conjugal. Quando nós falamos aqui eu falava lá no seminário para empresários católicos da realidade do trabalho, que o trabalho é o homem que participa da criação. Através do trabalho nós aperfeiçoamos a criação, nós colaboramos com a providência divina para aperfeiçoar a criação. Só que na procriação nós colaboramos com Deus no ato de criação de uma pessoa. Deus cria naquele momento em que há o ato conjugal e a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, naquele exato momento. Por isso é que a igreja é contra o aborto desde a fecundação, ela é contra o aborto sempre. Por quê? Porque naquele exato momento Deus cria uma alma do nada, e ali já tem uma pessoa com uma alma. E o homem e a mulher, então, eles colaboram com o ato criador. Gente, isso é muito elevado, isso é uma vocação. Como achar normal, gente, que esse ato seja vivido por um casal de namorados de 13 anos, gente? Como achar normal que esse ato seja vivido por um homem dentro de um prostíbulo? Como achar normal que esse ato seja vivido esse ato seja simulado dentro de um filme pornográfico para que outros vejam? Como achar normal que esse ato seja pervertido dentro da masturbação para que aquela pessoa tenha uns segundinhos de prazer? Isso não é normal. E na minha época, eu que estudei no anglo-americano a vida inteira não, a partir do antigo CA, que hoje é o primeiro ano, eu com 12 anos ouvi de uma professora de ciências que levou uma cenoura para um laboratório para mostrar como é que se usava a camisinha. Eu que tenho 36 anos, imagina como é que está hoje. Ela dizendo que masturbação era normal. Essa foi a educação, o que se chama de educação sexual que eu tive na minha escola. Gente, se a gente leva em consideração o que é o amor conjugal, o que é o ato sexual, e aí o que o Papa fala no fim, que quando Cristo eleva o matrimônio à dignidade de sacramento, isso se torna ainda mais elevado, porque a união do homem e da mulher, ela se torna um sinal da união de Cristo com a igreja. O que nós viveremos eternamente no céu, a união de um homem e de uma mulher, dois batizados que recebem o sacramento do matrimônio, isso passa a ser um sinal. E aí agora ele vai falar
das características do ato sexual, as características do ato conjugal, sob uma ótica positiva, as suas características. Nesta luz aparecem-nos claramente as notas características do amor conjugal, acerca das quais é da máxima importância ter uma ideia exata. É, antes de mais, um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível, corpo e alma. Como um ser humano é corpo e alma. Não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento, como é no caso dos animais, mas é também e principalmente ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer, mediante as alegrias e as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos se tornem um só coração e uma só alma, e alcancem a sua perfeição humana. É depois um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte não o ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Então, hoje, eu vou ser muito claro aqui, estamos entre adultos. Qual é a linguagem que o mundo usa hoje? E até as mulheres falam assim hoje. Desculpem-me as senhoras, tá? As senhoras não mereciam ouvir essas coisas, mas eu comi o fulano de tal, não é essa a linguagem? E as meninas também usam isso. Eu comi, é o contrário. Eu me entreguei, é uma entrega mútua, é a mesma mentalidade do casar para ser feliz. Hoje a pessoa vejam a questão que eu falava com aquele rapaz, ele foi até embora, que Deus o ilumine, porque eu senti que ele estava incomodado ali com a aula, só Deus tem que alcançar as pessoas também em algum momento, mas eu senti que ele estava incomodado, mas eu falava da gula. Vejam a questão da gula com o ato sexual. Eu comi a pessoa. A pessoa se torna um alimento a ser consumido. Não é um ser humano que eu amo, para quem eu vou me entregar. É isso que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, elas estão vivendo como animais mesmo. Elas estão sendo educadas a se comportar sexualmente como animais no cio, que não tem realmente um autocontrole. E eu aqui estou a falar de uma pessoa que dá um testemunho para vocês mesmo, uma pessoa que viveu uma adolescência totalmente depravada e que com 22 anos passou a crer no que a igreja ensina e que hoje tem um matrimônio aberto à vida. Mas entendam, aberto à vida, nós temos 4 filhos, graças a Deus, e não significa que você ganhou na loteria, não. Eu acabei de pegar 50 mil emprestado com meu cunhado, porque a gente está em crise financeira. Então é isso, então, não, acabou de nascer a nossa filha, a situação financeira veio no meio do caminho, só que você está desesperado? Não, eu não estou desesperado, a gente está vivendo um dia de cada vez. Graças a Deus veio a situação do meu cunhado, a gente estava com 80 mil no banco de dívida, substituímos o credor, um credor que cobra juros abusivos para um credor que vai cobrar o justo de uma aplicação que ele tinha, que é o irmão da minha esposa, a quem nós somos muito gratos. Mas a nossa vida conjugal sempre foi uma vida muito justa no financeiro. Eu até ganho muito bem para os padrões do Brasil, só que a gente gasta muito também. A gente mora na Barra, o colégio das crianças é caro, nós temos que pagar o seguro-saúde da minha sogra, que é uma senhora que já tem problemas de saúde, que é aquele plano individual que reajusta todo ano. Então a gente tem uma série, a gente mora de aluguel. Então eu estou falando aqui, eu não sou rico não, mas nós vivemos abertos à vida. Mas assim, vocês então têm um filho atrás do outro? Não, nós espaçamos o nascimento dos nossos filhos, só que muitas vezes o filho vem quando Deus quer.
Se você pegar a diferença dos nossos filhos, dá ali uns 2 anos de diferença. É 7, 5, aí a outra deu um espaçamento um pouquinho maior de 5, a outra tem 2, e essa agora foi uma diferença um pouco menor de 2 meses. Essa última nasceu especialmente para minha esposa, que é claro, a mulher que fica grávida se preocupa um pouquinho mais, né? E ela é até mais preocupada com essas questões financeiras, eu entendo o lado dela, até porque ela já viveu isso com um pouco mais de intensidade quando era solteira. Cada família tem a sua história, tem as suas questões, mas a gente espaça os nascimentos como a igreja permite que isso seja feito. A mulher, eu já até me antecipo ao que eu vou falar, a mulher ela fica fértil dentro do mês poucos dias, e ela tem, aquilo ali já vem dentro do corpo dela, ela tem um ritmo de fertilidade. O que não é autorizado é que nós coloquemos elementos artificiais para fazer isso. E vejam, e não falta nada na nossa casa. Quando a minha esposa vem falar de situação financeira, às vezes eu peço muito a Deus a paciência, assim, mas às vezes tem uma hora que eu não estou com tanta paciência, eu pergunto para ela, está faltando alguma coisa na nossa vida? Está faltando alguma coisa na geladeira? A gente está devendo ao banco, tudo bem, eu concedo isso, mas está faltando alguma coisa? Alguma conta não está paga? Está faltando alguma coisa? A gente tem tudo o que a gente precisa. Então, a sabedoria popular diz que cada filho vem com um pedaço de pão debaixo do braço. Isso é verdade. Se a gente trabalha, se a gente tem fé, se a gente faz a nossa parte, não vai faltar. O que a gente não pode é cair numa dinâmica de fazer coisas que vão contra a moral. Já começa por aí. E depois que a gente começa a viver como a igreja permite, a gente tem que buscar uma generosidade e esse discernimento de se abrir à vida e espaçar os nascimentos de acordo com o que nós julgamos. Tem outras questões que são muito mais importantes que a financeira. Eu vejo na minha esposa questão psicológica da mulher. Eu tenho toque, tá, gente? Por isso que eu fico arrumando a mesa. É necessário para mim. Eu estou botando na ordem dos números aqui. A questão da saúde psicológica da mulher, a necessidade da minha esposa, muito mais do que questões financeiras para a gente, foi mais uma necessidade da minha esposa de descansar entre um filho e outro, de ter ali um momento de um descanso, porque você ter uma criança, ter 2 crianças muito pequenas, realmente é pesado. A minha esposa hoje é totalmente dedicada à família, a gente tomou essa decisão e isso implica em consequências financeiras, porque a responsabilidade de sustentar financeiramente a casa é toda minha. Mas a gente tomou essa decisão por entender que seria melhor ter ela totalmente voltada para a educação das crianças, para o cuidado da casa, e eu me viro para sustentar a família materialmente. Isso é uma decisão que cada casal vai ter que tomar. Agora, mesmo assim, nós sentimos a necessidade de ter esse espaçamento e, por exemplo, o próprio corpo da minha esposa já espaça os nascimentos, porque ela só volta a ficar fértil 1 ano depois. Tem mulheres como a minha irmã, por exemplo, a minha irmã tem 5, a minha irmã volta a ficar fértil com meses, assim, amamentando ela já volta a ficar fértil. A minha esposa não, o próprio corpo dela já espaça, enquanto ela está amamentando, ela não volta a menstruar. Então vejam que Deus fez tudo perfeito. A gente é que complica a vida, sabe? Não é, quando eu falo a gente, não somos nós que estamos aqui, é essa humanidade louca aí fora que fica inventando bobagem para complicar a nossa vida. Deus fez tudo perfeito. A gente tem que viver de acordo com o que Deus criou e com fé. Então vejam, eu estou dando aqui o meu testemunho porque o objetivo é que seja uma catequese com testemunho. Então, e cada filho a gente sentiu assim que nasceu no momento certo, eu diria. Eu posso afirmar isso.
E não foi exatamente assim, né? Na mesma época, com a mesma diferença, e nem é para ser, mas veio no momento certo, veio no momento que Deus quis. A Maria Isadora, então, foi realmente assim, muito interessante o contexto. Assim. Então, o importante é nós estarmos abertos. Eu, por exemplo, que me preocupo até por ser homem, eu reconheço que a carga mais pesada é das mulheres. Hoje, com 4 filhos, é muito difícil a minha esposa me chamar de madrugada. Sendo bem sincero, o meu sono é pesadíssimo, né? Acho que ela já desistiu, mas é porque a mulher com 4 filhos, ela já está tirando de letra, ela fica ali dormindo e a criança amamentando. Ela bota, a gente tem um mini berço ali até determinada idade, a recém-nascida, no caso, fica ali do lado da cama, ela só pega e amamenta, ela dormindo, inclusive. Hoje eu acordei que a minha filha, a terceira com 2 anos e meio, acorda às 5 da manhã e eu que levanto. Eu ainda vou na missa com ela às 6 da manhã, lá no Santuário de Fátima tem uma missa às 6 da manhã, eu vou com ela. Aí quando eu fui me botar minha roupa para ir à missa, minha esposa estava lá dormindo e amamentando a Maria Isadora. Eu achei até graça, mas assim, é muito difícil ela me chamar de madrugada hoje, assim. Então as coisas vão se apurando, sabe? O primeiro filho, a gente brinca, né? O primeiro é de cristal, o segundo é de vidro, o terceiro é de madeira, o quarto é de pedra, né? Porque a gente vai ficando menos fresco, né? Conforme os filhos vão nascendo. Então, assim, Deus vai cuidando das coisas, sabe? E não é para ficar olhando a família do outro, sabe? Em tempos de Instagram, a gente está olhando muito o gramado do outro, ainda mais do que o normal, né? E ninguém vai publicar a meleca do filho no Instagram, né, gente? Ninguém vai publicar a remela, a briga. Todas as famílias têm problemas, todas as famílias têm desordens. Cada família tem um caminho, só que a gente tem que ter o caminho da busca da santidade, o caminho da palavra de Deus, o caminho da doutrina da igreja. E não se preocupar, aquela família tem 10 filhos, aquela ali não tem nenhum, aquela ali tem 5. Não é competição, gente. Hoje eu vejo um certo exagero também do outro lado, assim. Tem o exagero do pecado da contracepção, que a gente ainda vai tratar, talvez não dê tempo de finalizar o assunto hoje, eu nem quero, que a gente não está com pressa aqui. Tem o exagero do pecado grave da contracepção, que eu já falei, mas tem o exagero das pessoas que estão reagindo a isso de uma maneira exagerada, que é aquele negócio assim de... não, você tem que ter 40 filhos, nada é motivo para você espaçar os nascimentos. Aí fica uma guerra lá nas redes sociais, né? Não importa, não existe, porque o Papa vai falar o quê? De espaçar os nascimentos com uma paternidade responsável por motivos justos. É isso que a doutrina da igreja fala, é isso que está no catecismo. Por motivos justos. O que são motivos justos? Que eu quero ir para a Disney todo ano. Isso não é motivo justo, gente. A última vez que eu fiz viagem internacional foi na minha lua de mel. Então, eu quero viajar para a Europa todo ano. Se você tiver dinheiro para isso, louvado seja Deus. Eu não tenho. Então, assim, não é um motivo justo você não ter filho porque você quer ter algo assim que não faz diferença prática nas nossas vidas. Agora, não, a minha esposa, no meu caso, como eu falei, saúde psicológica da mulher, ela precisa ali de um tempo. E foi uma coisa que até eu demorei a entender, a minha esposa que me ensinou, porque eu estava caindo nesse exagero, porque é normal, a gente vê um mundo todo errado, a gente quer reagir de uma forma católica, às vezes a gente pode ir para um outro lado de um radicalismo que não é saudável. Então a gente tem que moderar. Minha esposa que me ensinou isso, de cada família tem o seu discernimento, não é competição, mas a gente não pode cair no pecado. É esse o ponto, é a virtude de seguir o que a igreja manda, de obedecer a palavra de Deus, de viver de acordo com a palavra e a doutrina e ter ali o discernimento. Por isso é tão importante ter um diretor espiritual. Se o casal tem uma dúvida, isso aqui é um motivo justo para a gente espaçar o nascimento, leva ao diretor espiritual, leva ao padre, leva ao pároco. Mas agora,
cortar os métodos artificiais. Então não pode, só para antecipar, porque hoje já está no fim da formação, eu vou continuar mês que vem, não pode camisinha, não pode pílulas anticoncepcionais, não pode DIU, não pode coito interrompido, não pode pílula do dia seguinte. E aqui eu faço um alerta muito importante, gente. O DIU, ele não é só contracepção, o DIU é abortivo. O DIU, ele faz um aborto dentro do corpo da mulher, porque ele não impede a fecundação, ele impede a nidação. O que é a nidação? É quando o óvulo fecundado já tem uma alma ali, já é uma pessoa, ele gruda na parede do útero, e ali já é uma pessoa. O que o DIU faz? Ele impede aquela pessoa de grudar na parede do útero, então ali é um aborto. A pílula do dia seguinte, aborto, não é contracepção. E, gente, a própria pílula anticoncepcional, ela não é abortiva no primeiro princípio dela, mas se ela não impede a fecundação, ela pode ser abortiva. Então, os estudiosos assim mais profundos do assunto falam que até a pílula anticoncepcional ela tem um segundo princípio que pode ser abortivo. Então, assim, nenhum desses métodos artificiais são autorizados pela igreja. O que a igreja autoriza é a mulher se auto-observar, e ela vai saber. E hoje existem métodos, gente, as pessoas ficam tripudiando, é tabelinha, parece que está falando da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu nem posso falar de brasileiro, porque eu sou botafoguense, eu estou com raiva disso, mas hoje existem métodos. Eu posso até te passar o contato de uma outra médica que, se você tiver alguma questão, porque hoje existe o método Billings, que é o método, vou te dar a palavra, o método de... tem o método Creighton, que é de um o método Billings foi fundado por um australiano. O método Creighton foi fundado na Universidade de Creighton, lá nos Estados Unidos, em Ohio, se eu não me engano. Esse método Creighton, ele é até um pouco mais amplo que o Billings, porque o objetivo dele é também cuidar da saúde da mulher. Não é só a questão da saúde reprodutiva, digamos assim. Saúde reprodutiva hoje é eufemismo para aborto, né? Não é só essa questão da reprodução, né? Mas também cuidar de ovário policístico, de endometriose, de uma série de outras questões. Então, existem aqui no Rio de Janeiro, essa médica que eu vou colocar lá no grupo, eu vou colocar o contato da médica, que é a Joana, que é de São Paulo, mas ela é especialista no método Creighton, e o Felipe Duarte é ginecologista aqui do Rio. Eu vou colocar o contato dos dois. E tem instrutoras aqui no Rio do método Creighton. E a minha esposa hoje, ela não se encontra mais com a instrutora, mas ela fez assim um curso muito rápido e até hoje ela se observa. Vou até falar uma coisa íntima, assim, eu procuro a minha esposa, né? Vocês sabem o que significa procurar, né? Ela fala, hoje, na época que ela não queria ter filho, hoje eu estou fértil, hoje nada feito, digamos assim. Seria também, de uma certa forma, mais reprodutivo? Não, porque você... Não é abortivo, é contraceptivo, mas você não está usando nada. Desculpa, eu usei a palavra errada, contraceptivo. Sim, mas desde que você tenha um motivo justo. Porque o problema, você tem razão, o problema é porque algumas pessoas criticam esses métodos porque dizem, isso é uma camisinha católica, mas não é o caso, porque tem gente que usa de forma errada. Tem gente que usa esses métodos de forma errada, tem gente que acha que pode usar por qualquer motivo, não é o caso. Você tem que ter um motivo justo para espaçar os nascimentos. Não é assim, não é fechei a fábrica, né? O termo que o pessoal usa. Não, agora eu fechei a fábrica. Não existe fechamento de fábrica. É assim, você tem um motivo justo. E aí você vai, o que você vai fazer? Você vai recorrer aos períodos infecundos da mulher. Você está, como diz o antigo presidente, você está jogando dentro das 4 linhas, porque assim, você está usando as regras do jogo. Deus fez a mulher assim, o homem está sempre fértil, a mulher, ela está poucos dias do seu ciclo menstrual, ela está fértil. Você está recorrendo
unicamente aos períodos infecundos por um motivo justo. Esse discernimento do motivo justo, ele cabe ao casal, e se for necessário, o casal leva para um diretor espiritual para que haja um discernimento melhor, se aquele motivo é justo ou não. Eu estou recorrendo aos períodos infecundos porque eu estou esperando eu ganhar na Mega Sena. Não é um motivo justo. Fala, querida. 2 perguntas. Ligadura de trompas entra como anticoncepcional, um tipo de... Não, então a laqueadura ou ligadura de trompas, assim como a vasectomia, ela não entra porque ela é um pecado mortal, mas ela não é contraceptivo, porque ali você fez um ato que você, no caso da laqueadura, me parece que não tem reversão. A vasectomia parece que sim. Eu não sou especialista, mas parece que a vasectomia sim. Então, o que acontece com a laqueadura? É pecado mortal. Se você cometeu esse ato, você tem que se arrepender, se confessar. E claro, se você descobrir que tem como reverter, você vai reverter. É igual aquele corrupto que diz: eu estou arrependido, eu vou me confessar, mas não devolve o dinheiro. Você tem que devolver o dinheiro, mas se não tiver como reverter, você não tem o que fazer. E a segunda pergunta, o lado oposto, o que a Igreja Católica fala dos tratamentos de laboratório para gerar vida? A mulher não consegue engravidar, aí vai no óvulo, fecunda em laboratório. Então, é a fertilização in vitro, que existe a homóloga e a heteróloga. A homóloga é quando é o material do próprio casal. A heteróloga é quando utiliza o material genético de uma pessoa estranha ao casal. Nenhuma das duas é autorizada pela Igreja. A Igreja é o mesmo raciocínio da contracepção, no final das contas. Depois, se vocês quiserem ler isso, está nos parágrafos... peraí, eu falei errado para vocês, desculpa. A contracepção está nos parágrafos 2366 a 2372, tá? A contracepção no catecismo está na fecundidade do matrimônio. Eu vou ler essa aqui, porque como a gente não vai concluir a encíclica hoje, eu vou ler essa aqui que está no catecismo, 2366 a 2372. A parte da fertilização in vitro está no 2373, que é o que eu tinha falado, a 2379. O que acontece? O filho, ele é um dom de Deus, ele não é um direito do casal. Ninguém tem direito. A gente então vai continuar na próxima aula, gente, a partir do parágrafo 9, tá? Depois eu coloco lá no grupo, a partir do parágrafo 9 da encíclica a gente continua. A próxima aula de janeiro, ela vai ser mais linear, porque hoje eu tive que fazer uma longa introdução. O filho, ele não é um direito, ele é uma bênção de Deus, ele é um dom. Então a Igreja, ela autoriza todos os métodos que auxiliam o casal a ficar mais fértil, a combater uma infertilidade, desde que não seja uma reprodução assistida fora do corpo da mulher, porque ela entende que deve ser a concepção, a geração da vida, ela deve ser feita de forma natural, como Deus a criou. E claro que ela se compadece dos casais que não podem ter filhos, mas o que ela incentiva nesse caso é o recurso à adoção, por exemplo. Existem muitas crianças, né, que podem ser adotadas, né? Muitas crianças que precisam ser adotadas, inclusive, ou a uma paternidade espiritual. Muitos casais que não podem ter filhos, inclusive, acabam. E uma das instrutoras do método Creighton aqui do Rio, ela tem esse caso. Ela sonhava em ter 4 filhos e ela não conseguiu ter filhos. E hoje ela é uma grande agente, digamos, da pastoral familiar aqui no Rio, ela e o esposo. Então ela transformou essa infertilidade ela compensou, digamos assim, com uma maternidade espiritual. Ela acaba fazendo um grande apostolado com os casais. Mas é evidente, se o casal faz aquilo, aquela vida é uma bênção como qualquer outra. E tem uma alma como qualquer outra. E outro problema moral importante da fertilização in vitro é o aborto, porque
Ninguém gera apenas um embrião. São vários que são gerados, são congelados e são, consequentemente, descartados. Então, ali tem toda uma manipulação da vida humana, muitas vezes, que acontece. E aquilo é totalmente desordenado. Muitas vezes, claro, as pessoas fazem com reta intenção, mas é desordenado e não é autorizado pela igreja. Então, só para a gente já resumir o que a gente vai falar com muito mais fundamentação na próxima aula, eu vou aqui ao Catecismo, os parágrafos 23, 66 para a gente fechar a aula, a 2372, que é um resumo da Humanae Vitae, mas eu vou querer fechar a Humanae Vitae com vocês. Vamos ver o que o Catecismo fala, então. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora, acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A igreja, que está do lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal: o significado unitivo e o significado procriador. Então, a união entre o homem e a mulher e a procriação. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que na tarefa de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Por isso desempenharão seu munus com responsabilidade cristã e humana. Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Aí vem o que eu te falei, a doutrina positiva. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Então, essa é a verificação. Esse desejo vem do egoísmo ou de uma justa generosidade de uma paternidade responsável? Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. Aí vem a moral. Aí agora a citação é literal da Humanae Vitae, entre aspas. A moralidade da maneira de agir quando se trata de harmonizar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida não depende apenas da intenção sincera e da reta apreciação dos motivos, mas deve ser determinada segundo critérios objetivos, tirados da natureza da pessoa e de seus atos. Critérios esses que respeitam no contexto do verdadeiro amor o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Tudo isso é impossível se a virtude da castidade conjugal não for cultivada com sinceridade. Desculpa, essa citação é da Gaudium et Spes, que é aquele documento que o Papa Paulo VI cita. Então, o que ele está falando aqui? O ato, para ser bom, 3 coisas precisam ser boas, não apenas a intenção, não apenas o fim pretendido pelo ato, mas existe o ato, ele tem que ser objetivamente bom. Então aqui é uma questão objetiva a ser analisada. E aí continua. Salvaguardando estes 2 aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Vejam, a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade.
Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, aí vem o que não pode. É intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, aí vale para a camisinha, para o DIU, para as pílulas anticoncepcionais, ou durante a sua realização, a camisinha entra aqui, durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, que seria a pílula do dia seguinte, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Durante a sua realização entra também o coito interrompido. Então, tudo isso não está de acordo com a doutrina da Igreja. A linguagem natural que exprime a recíproca, aqui a citação é do documento que a gente está estudando, a Familiares Consórcio. A linguagem natural que exprime a recíproca doação total dos cônjuges, a contracepção impõe uma linguagem objetivamente contraditória, a do não se doar ao outro. Deriva daqui não somente a recusa positiva de abertura à vida, mas também a falsificação da verdade interior do amor conjugal, chamado a doar-se na totalidade pessoal. Esta diferença antropológica e moral entre a contracepção e o recurso aos ritmos periódicos envolve, em última análise, duas concepções da pessoa e da sexualidade humana irredutíveis entre si. Uma coisa que o Papa Paulo VI fala no Humanae Vitae e que a gente vai ver depois, que é brilhante, é como a contracepção favorece o adultério, por exemplo. Vocês já pararam para pensar nisso? Será que os homens hoje recorreriam à prostituição como eles fazem se a camisinha não existisse, por exemplo? Eles se envolveriam com essas mulheres por aí, com essa quantidade de doenças sexualmente transmissíveis que há, com a possibilidade de engravidar. É claro que a prostituição existia no passado, mas hoje, do jeito que acontece, a quantidade de adultérios, a quantidade de fornicações, o que a contracepção produziu de atos sexuais pecaminosos, vejam os efeitos colaterais que isso gera na sociedade, gente. Isso é uma enormidade. Estejam todos certos de que a vida dos homens e a missão de transmiti-la não se confinam ao tempo presente, nem se podem medir ou entender por este tempo apenas, mas estão sempre relacionadas com a destinação eterna dos homens. Essa citação da Gaudium et Spes brilhante, a destinação eterna. A gente tem filhos para o céu, é para outra vida. Eu queria também dar um testemunho assim, até um pouco indiscreto, mas independentemente se a minha mulher está fértil ou não, eu cultivei o hábito assim, de durante a relação pensar no filho que pode vir dali, sabe? E pedir a Deus o filho. É mais fácil para o homem, né? Estar sempre desejoso de um novo filho. Eu reconheço isso. E eu já tive alguns debates um pouco mais acalorados com a minha esposa sobre se está na hora de um novo filho ou não. Hoje eu já sou bem mais compreensivo. Eu cresci na minha maturidade ouvindo a minha esposa e o lado dela, sabe? Mas quantas vezes eu já me peguei em oração, quantas vezes eu já me coloquei em oração durante um ato conjugal pedindo a Deus a graça de um filho. Aquele ato ali, gente, é um ato espiritual também. E hoje virou um ato banal, por uns minutinhos de prazer, sabe? Minutinhos, não, que a gente não é animal, né? Tem alguns animais aí que tem minutos, né, de orgasmo, por uns segundinhos de prazer. As pessoas estragam as suas vidas hoje. Fala, querido. Se a mulher para de ovular, é pecado de relação sexual no casal? Não. Quando entra na menopausa, não é pecado nenhum. Não, pecado nenhum. Faz parte das regras do jogo. Ela ficou na menopausa, assim como mesmo antes da menopausa, ela fica com cada vez menos probabilidade de engravidar, não tem pecado nenhum, muito pelo contrário. A Bíblia fala alguma coisa em relação a cesárea e parto
Não. Hoje é outra coisa também. Eu observo uma desordem hoje no... Não, eu observo uma desordem hoje no meio católico, essa questão do parto normal, que algumas pessoas estão insistindo demais no parto normal, e até médicos assim, que às vezes não têm respeitado às vezes determinadas opções que algumas pessoas fazem, né? Então, isso realmente é algo que a gente observa que é fruto da fraqueza humana mesmo. A gente observa um exagero do outro lado e as pessoas elas reagem de uma forma e vão um exagero do outro lado. O que a gente tem que fazer é moderar e chegar ao meio termo. Fala, querida. É uma observação muito infantil, né? Mas vou marcar para o dia 10 de junho o nascimento. Não programar. Hã? Não, mas o que a senhora quis dizer? Não, eu quis dizer o seguinte, que programar não tem a ver. Não, mas não seria, eu não vou dizer programar, mas, por exemplo, essa última gravidez da minha esposa, eu estou colocando um exemplo prático. A minha esposa, ela tentou ter parto normal e das 4 em 3 das gravidezes, né? Eu tenho dificuldade de falar essa palavra no plural. Eu não estou, desculpa eu te interromper, eu não estou questionando não a questão do parto normal ou cesárea. Eu estou dizendo assim... A programação. Por exemplo, eu tenho uma bênção na minha vida, me permitam, é um parênteses. Claro, querido. O meu marido é meu segundo casamento. Eu queria que minha filha gostaria de dar o presente da menina, né, no dia do aniversário dele. Então eu pedi ao médico, olha só o pecado, eu pedi ao médico, marca para o dia 21 de agosto. Não, só vou vê-la no dia 23 de agosto. Poxa, 2 dias. A 1 minuto do dia 21 de agosto a minha bolsa alimentou. Que bênção, né? Claro. Mas voltando, se for uma explosão de alegria, né? Marcar, né? Quero que minha filha nasça. A questão do parto normal da cesárea, às vezes é necessário. Claro. A cesárea. Mas marcar para aquele dia. Não deixar que a criança anuncie a chegada. Sim. Vou chegar. Perfeito. Não, então, mas aí é o exagero para o outro lado, entendeu? Aquilo que eu estava falando antes. Existe um exagero para o outro lado, que são os médicos que, por exemplo, só fazem cesárea, só querem cesárea, piriri, parará. Aí só que aí a gente vê o exagero para o outro lado, os médicos que forçam a barra do parto normal. Eu já tive casos de uns 2 casos recentes de mulheres que tiveram que retirar o útero, era até o 3º filho das duas, coincidentemente, elas tiveram que retirar o útero e ficaram mal no hospital, graças a Deus nenhuma das duas, 3 mulheres na realidade. Uma estava no 6º filho, mas as outras 2 estavam no 3º. Tiveram que retirar o útero, ficaram mal no hospital. Por quê? Porque, me parece, segundo a minha esposa, forçaram a barra para um parto normal. A minha esposa, ela teve muito discernimento nesse último nascimento. Por quê? Ela teve muita varize, inclusive varizes em regiões sensíveis, varizes em regiões pélvicas. E ela... Chegou um momento da gravidez que ela falou, olha, se ela não vier até a próxima semana, eu vou marcar. Mas ela só decidiu marcar no fim da gravidez por um motivo justo, exatamente. Aí vem a questão do... Exatamente. Exatamente. Para avisar que ele está com a mãe dele. Não, tranquilo. Eu vou encerrar agora. Só falta um parágrafo e a gente reza. O Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos, por isso é legítimo que ele intervenha para orientar o crescimento da população. Pode fazer isso mediante uma informação objetiva e respeitosa, mas nunca por via autoritária e por coação. O Estado não pode legitimamente substituir a iniciativa dos esposos, primeiros responsáveis pela procriação e pela educação dos seus filhos. O Estado não está autorizado a intervir neste campo com meios contrários à lei moral. É o caso do que faz a China, por exemplo, que quer decidir quantos filhos os cidadãos terão. A China é desordenada em muitas questões, né? Mas isso antigamente era 1 filho, agora parece que são 2. Isso é claro que é inadmissível.
Tem estados que esterilizam, a China mesmo faz isso, né? Quando atinge o número que pode, vai lá e esteriliza, né? Então, só para a gente concluir com uma passagem da Escritura, né? Porque essa questão da abertura à vida, ela não é tão clara. Tem gente que fica pedindo, né? Ah, não, tem que estar na Bíblia, senão eu não acredito. Então aqui tem um salmo que fala muito tem 2 salmos que eu gostaria de ler que falam muito dessa questão da família e do sinal de bênção que são os filhos, são o Salmo 126 e o 127. Esse 126, inclusive, é mais explícito ainda, quer ver? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas, tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. E o Salmo 127, que é aquele que é muito lido nas celebrações de casamento. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que, em todos os dias de tua vida, gozes da prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos, reine a paz em Israel. Então é só para a gente sair iluminado. Então vamos entregar para Nossa Senhora os frutos da formação de hoje e a gente continua no mês que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São Conrado de Constância, rogai por nós. São Paulo VI, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. Boa noite, boa semana.